Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao moço Geazi: Chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com tanto desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o menino, sucedeu que um dia saiu com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e sobre os seus joelhos, até o meio-dia, e o menino veio a óbito. O menino morreu. E sucedeu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou o marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eu estou vendo a sunamita, está vindo ali. Agora, pois, corre ao encontro dela e pergunta: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o menino? E ela respondeu para Geazi: Vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. E disse o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste, está amargurada, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela a Eliseu: Pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele respondeu a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o bordão na tua mão e vai, e encontres alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o teu rosto, sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já estava morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor.
E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou aquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita, chama a mãe do menino. E ela veio, e ele disse: está aqui o teu filho, vivo. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Até o versículo de número 37, começamos a ler a partir do verso 8, de 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. Quero trazer uma palavra: vai tudo bem contigo? Tá tudo bem com você? Esse é o tema da palavra agora à tarde. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Ela encerra princípios e verdades tremendas para o nosso coração. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que tu nos tragas agora a tua revelação. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. E libera a tua palavra com graça e com poder. É o que eu te peço agora no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o livro dos Reis apresenta as histórias dos profetas Elias e Eliseu. 2 homens ungidos, 2 homens extraordinários, 2 homens que foram tremendamente usados pelo Senhor. Ambos tinham poder e autoridade do Senhor e operavam a favor da nação e do povo debaixo de uma unção tremenda. A Bíblia nos mostra, e a gente consegue ver isso de uma forma muito clara, de que Eliseu era um homem movido por compaixão. E esse motivo trouxe muitas vitórias para as pessoas do seu tempo. Era um homem cheio da graça, um homem cheio da misericórdia de Deus. E essa narrativa aqui de 2 Reis, capítulo de número 4, é um texto que diz que ele vai a Sunem, e ali ele encontra uma sunamita. E essa sunamita, à luz do texto, era uma mulher que semeava o bem sobre as pessoas. Era uma mulher que abençoava a vida das pessoas. E é muito bom quando a gente faz o bem. A Bíblia diz: bem-aventurado o que socorre o necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Quer dizer, bem-aventurado, abençoado, muito feliz aquele que estende a mão ao necessitado, ao carente, que abençoa a vida de alguém. E essa mulher era uma bem-aventurada, porque ela fazia o bem. Ela não tinha filhos. Ela tinha um sonho dentro dela, e o sonho dela era gerar, era engravidar, mas ela não conseguia. Tinha recursos. O texto traz a informação de que essa mulher era uma mulher muito rica, mas ela tinha um problema difícil. Ela tinha o marido, que era um homem já adiantado em idade, diz o texto, muito velho, e ela tinha um problema de esterilidade. E no verso 16, o profeta libera a vinda de um menino, porque nada limita o poder de Deus. Ela chega até a contestar o profeta, dizendo para o profeta: não mintas para tua serva, porque eu venho gerando este sonho na minha alma há muitos anos e ele não acontece. Mas o profeta libera uma palavra ousada, e ela deu à luz, e a Bíblia diz que o menino nasceu saudável.
Há uma verdade aqui que eu gostaria de contextualizar ao meu e ao seu coração, que é muito profunda. Deus sempre nos dá além do que merecemos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 30, versículos 20 e 21, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Eu quero liberar isso aqui sobre a sua vida nessa tarde no nome de Jesus. Que Deus, Ele vai te dar além do que você merece. Ele nos dá além do que merecemos. Essa mulher, ela tinha um sonho e ela não perdeu esse sonho de vista. Quando Geazi disse para o profeta, o sonho dela é um menino. Eu conheço essa mulher. Ela quer um filho, ela quer gerar um filho e isso aconteceu. O menino nasceu, cresceu, mas o texto também vai nos informar que ele foi trabalhar no campo com o pai. E lá ele vem a óbito, porque uma insolação muito forte, uma dor de cabeça insuportável, o menino não resiste e morre. E aí eu quero trazer 3 conceitos muito profundos para abençoar a sua vida nessa tarde. Primeiro é esse aqui. Ela busca as respostas de Deus no lugar certo. Ela vai ao lugar certo buscar as respostas de Deus. O que ela faz? Ela pega o menino morto, o pai não sabia que o menino estava morto, e ela pega esse menino e coloca esse menino na cama do profeta. Olha que tremendo. Olha que equilíbrio que essa mulher tem. E eu vou falar um pouco mais de equilíbrio ali na frente. Mas olha a ousadia que ela tem. Olha a fé que essa mulher tem. Seu filho está morto. Ela não compartilha com o marido, porque o marido já tem uma idade avançada. E ela pega esse menino e coloca esse menino no lugar sagrado, que era o quarto do profeta. Era um lugar onde ele orava, era um lugar onde ele recebia as revelações de Deus. Jesus, ele fala sobre a importância de estarmos no nosso quarto em conexão profunda com o Eterno. Jesus, no Sermão da Montanha, ele está falando sobre a importância da oração, e no capítulo 6 ele fala da oração conhecida como a oração modelo. Quando ele fala que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar ao nosso Pai que está em oculto, que está em secreto, e o nosso Pai que nos vê, nos recompensa. Então, o quarto da gente é um lugar de intimidade, é um quarto de guerra, é um quarto de oração, é o quarto de intimidade com Deus. É ali que Deus revela coisas tremendas para nós. Quando a gente abre mão de outras coisas, dos nossos afazeres, das coisas seculares, dos prazeres, do celular que toma muito tempo da gente, e entra no nosso quarto e fecha a nossa porta e diz assim: eu não quero ser interrompido. Eu sei de um fato que aconteceu com a família de Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele falou para sua esposa que ele ia entrar no quarto dele e ia fechar a porta, e que ele não queria ser incomodado, porque ele tinha uma audiência com o Eterno, com o Senhor. E a esposa dele disse assim: tudo bem, eu não vou te interromper. Passado algumas horas, a rainha da Inglaterra me chega com as suas carruagens na casa de Charles Haddon Spurgeon. E ele estava orando. E quando bateram na porta de Spurgeon, que a mulher vai atender e vê que a rainha da Inglaterra numa carruagem, foram visitar Spurgeon na sua casa. Ela vai até o quarto dele e bate na porta.
Ela insistiu. E ele abriu a porta e falou para ela: não falei para você não me incomodar, porque eu estava numa audiência com o Eterno. E ela disse para ele: sim, você pediu, mas quem está aí fora é a rainha da Inglaterra. E Spurgeon disse assim: fala para ela que eu tenho o maior respeito por ela, mas eu estou diante do rei de toda a terra e eu não posso interromper a minha audiência com ele. Estou no quarto secreto com ele. E quando ela foi levar a palavra para a rainha da Inglaterra, ela disse: se eu já respeitava esse homem, eu respeito muito mais, porque ele dá prioridade e importância para aquele que é mais importante do que eu, o Senhor de toda a terra. Então ela coloca o menino no quarto do profeta, num lugar santo, num lugar de ativação, num lugar de milagres, num lugar de oração, num lugar que está impregnado pela glória e pela manifestação do Senhor. Outra verdade é que ela agora vai buscar resposta no lugar certo. Ela vai até Eliseu. E o homem Eliseu, ele tinha o poder de Yahvé sobre a sua vida. Eliseu, ele tinha uma porção dobrada, ele era um instrumento de milagres. E quando as coisas saem do controle, quando a gente olha para as circunstâncias e diz assim: meu Deus, está tão difícil, é aí que Deus intervém. Quando nós estamos nos sentindo perdidos, quando a gente olha para a nossa situação e a gente não vê saída, quando nós nos sentimos, às vezes, como o povo hebreu que estava saindo do Egito, caminhando para perambular 40 anos no deserto, e Deus os conduz até o Mar Vermelho. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles não têm como voltar, eles não têm como ir para a direita nem para a esquerda, porque eles estão encurralados, eles estão sem saída, não há uma solução plausível, não tem como fugir, e os egípcios estão vindo ao encalço para matá-los. Às vezes nós nos encontramos em situações assim, encurralados, difíceis, sem saídas. É nessa hora que o Senhor intervém. E essa é uma palavra para você, que às vezes a tua fé ela está sendo bombardeada por esse espírito negativo, dizendo: você não tem saída, não tem solução para o teu caso, não tem solução para o teu casamento, para o teu filho, para a tua filha, para a tua vida financeira. Eu quero te dizer que é nessa hora que Deus intervém. E aí eu tenho uma palavra que eu quero te dar aqui: não perca a fé, não perca o equilíbrio, não busque respostas em lugares errados, porque quando as coisas saem do controle, nós precisamos alimentar a nossa fé em Deus para buscar o socorro na nossa cobertura, para buscar o socorro em Deus, para buscar socorro naqueles que têm vida com Deus, que são instrumentos nas mãos de Deus, que têm a porção de Deus sobre a vida. É óbvio que o texto nos diz que essa mulher não fala absolutamente nada para o marido, que o filho estava morto, porque ela tentaria remediar a situação e poupar a tristeza da casa. Deixa eu te dizer algo: tem coisas que a gente tem que guardar com a gente, sofrer com Deus. Existem coisas que a gente tem que dizer assim: Senhor, eu acredito numa reversão de quadros, eu acredito numa mudança. E quando eu olho para essa mulher está com um filho morto. O sonho dessa mulher havia acabado. Essa mulher está numa situação difícil. O coração dela está sangrando. Ela está muito mal. Mas quando o marido dela pergunta para ela: onde é que você vai? Você está indo aonde? Ela diz assim: fica tranquilo que eu já estou voltando. A mulher respondeu: tá, vai tudo bem. Então sabe o que eu aprendo com essa mulher que tem um equilíbrio, com essa mulher que tem uma fé dilatada,
com essa mulher que tem uma fé poderosa é que mesmo em meio às circunstâncias adversas da vida, a nossa palavra é essa: vai tudo bem, porque a gente crê que o nosso Deus é poderoso para reverter o quadro da nossa vida. Ele é poderoso para mudar o cenário. Então não há absolutamente nada que possa nos descontrolar. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é uma palavra para você que está me ouvindo agora. Para você que está ferido, para você que está ferida, para você que está magoado, para você que está magoada, para você que está chateado, para você que está chateada, para você que não acordou bem. Essa palavra é para você. É uma palavra para te levantar. Porque a Bíblia diz lá em Joel que ao cansado o Senhor vai trazer forças. Diga ao fraco: eu sou forte. É Ele que pega a nossa mão e nos coloca de pé. Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Então nós não estamos sozinhos nessa vida diante dos problemas horríveis que se desnudam diante de nós, que se descortinam diante de nós. Deus caminha com a gente. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia Sagrada também diz que alguns discípulos tomaram um caminho errado. Quando Jesus morreu, ele já havia ressuscitado. E alguns discípulos, ao invés de ir para Jerusalém, que era o lugar da bênção, da unção, do derramar de Deus, da vinda do Espírito Santo, de um novo tempo, em Pentecostes, a Bíblia diz que os discípulos vão para Emaús, que fica a 6 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam abatidos, tristes. A Bíblia diz que eles não conseguiam enxergar nada. Eles iam comentando as últimas notícias. Eles andavam cabisbaixos, eles estavam indo para um cemitério. Eles iam se esconder em Emaús, é um lugar que não tem luz até hoje. Harabancho Manai, Jesus aparece e anda com eles e diz assim: por que é que vocês estão tristes? E eles responderam: você não sabe das últimas notícias do que aconteceu em Jerusalém? Jesus, o Nazareno, um profeta, um homem de obras, perfeito, fiel, não fez nada e morreu. Ele diz assim: então essas são as últimas notícias? Ele disse assim: são as últimas notícias. Aí o homem diz para ele: não, essas não são as últimas notícias. As últimas notícias é que ele está entre nós. As últimas notícias é que ele venceu a morte. A última notícia é que ele ressuscitou. A última notícia é que há esperança para nós. Então, querido, diga: vai tudo bem, vai tudo bem. Envergonhe o diabo, levanta uma palavra, confie no caráter de Deus, confie no poder de Deus. Então, o que a Bíblia diz? Que ela vai ter com o homem de Deus. E as respostas para os nossos dilemas precisam ser buscados no lugar certo, na quietude da situação, porque o silêncio nos concentra para receber as intervenções de Deus. O que eu quero dizer? A quietude da situação, que tem coisas que tem que ficar com você, tem coisas que você não tem que compartilhar, tem coisas que você tem que orar a Deus e dizer assim: isso aqui vai reverter, isso aqui vai modificar, isso aqui vai mudar. Porque às vezes você vai compartilhar, né? E talvez você passe para alguém de que você é uma pessoa que não tem fé. Porque Deus, ele sempre traz possibilidades. Essa mulher acreditava na possibilidade da ressurreição do menino. Ela creu que isso era perfeitamente possível. Ela acreditou que o seu filho voltaria como voltou. Foi ao profeta. E o homem que consultava a Deus e tinha muito respeito com os homens e crédito com os céus, foi lá, orou pelo menino e o menino ressuscitou. Mas tem uma segunda verdade
Primeiro, busque as respostas no lugar certo. Amém? Segundo, não é com qualquer pessoa que a gente deve compartilhar as nossas lutas. Guarde isso. Não é com qualquer pessoa que nós devemos compartilhar os nossos problemas. Quando Eliseu avistou a mulher, pediu que Geazi lhe perguntasse se estava tudo bem com ela, com o marido e com o menino. Sabe o que ela respondeu? Vai tudo bem, porque ela sabia que Geazi não era o lugar certo. Ela percebeu que Geazi não estava pronto. Ela percebeu que Geazi não estava maduro para ela abrir o coração. Geazi poderia falar coisas horríveis para a mulher. Não é possível. Por que aconteceu isso? Por que vocês deixaram o menino morrer? Será que vocês não perceberam que o sol estava muito quente? Que ele ia ter uma insolação? Isso poderia causar mais dor para ela. Então escute. Receba essa palavra do trono de Deus. Não compartilhe as tuas dores e as tuas lutas com qualquer pessoa. Com pessoas imaturas. Com pessoas carnais. Com pessoas que não buscam a Deus. Às vezes até mesmo com parentes. De gente que tem uma vida no pecado. Cuidado. Geazi não estava preparado para ouvir que o menino estava morto. E a Bíblia diz que lá na frente ele ficou leproso depois. A Bíblia diz que Abraão não compartilhou com Sara que ia sacrificar um menino, porque ele sabia que Deus ia fazer algo tremendo. Então a mulher omitiu de Geazi, preferiu ir direto ao profeta. A Bíblia diz que José compartilhou seu sonho com os seus irmãos, que tomados de inveja quase mataram. Cuidado com a exposição. Cuidado com quem você fala. Cuidemos daqueles que vêm até nós com pseudo argumento de nos ajudar. Então, cuidado, não compartilhe. Em terceiro lugar, para a gente encerrar a mensagem, nossa perseverança é um fator determinante para a gente ver o nosso milagre. Quando ela chegou, ela se agarrou aos pés do profeta e ele viu o desespero. Eliseu viu a angústia da mulher. E quando Eliseu chegou, viu o menino morto sobre a cama. A morte física poderia ser revertida quando o poder de Deus se faz presente. Ele fecha a porta. Meu Deus. Agora é ele, o Senhor e o menino. A resposta estava ali, do outro lado da porta. O poder de Deus devolveu a vida do menino. O que estava no profeta foi transmitido para o menino: calor, unção, vida e poder de Deus. Quer dizer, virtude saiu. E a Bíblia diz que ele dá 7 espirros. O espirro alivia os problemas na cabeça. O menino abriu os olhos, porque do outro lado da porta, porta fechada, num lugar santo, na oração feita, o menino ressuscitou. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas quando a gente começar a orar, quando a gente voltar a proclamar: vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Tá tudo bem com você? Vai tudo bem. Amém.